Olá, amigos. Vamos continuar? Estamos na questão 175. Agora o assunto é títulos de crédito, tá? Terminamos aí mercado de câmbio na aula anterior, fomos até a questão 174, daremos início à questão 175, títulos de crédito, tá bom? Prova da Caixa Econômica Federal de 2010. Essa prova foi múltipla escolha, A, B, C, D e E. Aí eu adaptei, tá certo? Alguns alunos me pediram, inclusive uma amiga aí de Fortaleza, eu adaptei para o certo e errado, porque, na minha opinião, galera, de provas de 2001 até 2012, ou 13 que estão aqui, para mim a mais difícil foi essa prova da Caixa Econômica Federal de 2010. Foi fora do padrão, foi fora da normalidade, entendeu? Eu acho que a CESP, quando ela entra na múltipla escolha, ela entra muito pior do que no certo e errado. Então fala assim, ó, julgue os itens abaixo no que concerne ao cheque. Constituem requisitos essenciais do cheque, entre outros, a denominação cheque, a ordem condicional de pagar quantia determinada ou determinável e a indicação do nome do sacado. Galera, constitui requisitos essenciais do cheque, entre outros, a denominação cheque, a ordem incondicional, não condicional. Não tem condição para que o banco pague ou não. É uma ordem incondicional. É uma ordem incondicional de pagar quantia determinada ou determinável. E a indicação do nome sacado. Então, a questão está errada por isso. Olha só, onde que vocês vão achar isso aqui, pessoal? Entra lá no Google e clica Lei do Cheque. Cara crachá, gente, da lei. Ó, você entra aqui no Google e põe Lei do Cheque. Oxa. Ó, é a Lei 7357 de 1985, ó. Olha só, como a CESP tira do texto Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Vou copiar e vou colar aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Artigo 1º. Quem leu a lei e quem assistiu minha aula, porque eu falei disso, ó. O cheque contém a denominação cheque, inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido, a ordem, ó, incondicional de pagar quantia determinada, o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, a indicação do lugar de pagamento, a indicação da data e do lugar de emissão e a assinatura do emitente, sacador ou de seu mandatário com poderes especiais. Então aqui é os requisitos que devem estar no cheque. Agora a prova perguntou o quê? Requisitos essenciais. Ou seja, aquele requisito que se tira perde o sentido do cheque, né? Ele perde o valor como título. Então, o cheque, se você não tem o nome do cheque, o cheque é um requisito essencial. Se você tira o cheque, o nome, cheque, é um pedaço de papel. A ordem incondicional de pagar quantia determinada e a indicação do nome do sacado. Tudo bem? O nome do sacado é o banco, é o nome do banco. Também se tira, perde a característica de cheque. Então está errado porque colocou condicional. Próxima. O cheque pode ser emitido contra qualquer pessoa física ou jurídica. Errado, galera. O que é a característica do cheque? Eu, emitente, emito um cheque contra um sacado, que é o banco, uma instituição financeira, e dou uma ordem. Quando eu emito para o sacado, eu estou dando uma ordem para que este pague um terceiro beneficiário, que pode ser eu mesmo, né? Eu saco um cheque em meu nome mesmo, emito um cheque e coloco nominal a mim mesmo
para eu sacar na boca do caixa, virar em dinheiro. Então, o cheque nós temos três figuras, né? O sacador ou o emitente, o sacado, que é o banco, e o terceiro beneficiário, que pode ser o próprio emitente. O sacador ou o emitente emite uma ordem contra o sacado, para que este pague quantia determinada a um terceiro beneficiário, que pode ser o próprio emitente. Então fala, o cheque pode ser emitido contra qualquer pessoa, física ou jurídica? Não. O cheque só pode ser emitido contra uma instituição financeira, um banco. Perdão, né? Quando eu falo instituição financeira, é banco. O cheque não pode ser emitido contra uma corretora de câmbio. Uma companhia hipotecária, uma sociedade de crédito imobiliário. É banco. Instituição financeira, banco. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Gente, isso aqui é uma súmula. Só vou confirmar aqui, súmula 388. Anotem aí, súmula 388. Se não me engano, no meu livro, eu falo dessa súmula, tá? No Revisaço Bancos. Olha lá, ó. Fala assim, ó, é isso mesmo. A súmula 388 diz: a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Ou seja, se você emite um cheque, você tem saldo na conta, o banco vai lá e devolve, ele errou. Isso gera para você um direito a uma indenização, um dano moral. Anote aí, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, segundo jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Onde está isso? Súmula 388. Ó, devolução indevida, né? Se você emitir um cheque e não tem saldo, não tem fundo, aí a devolução é devida. O problema é quando você tem o dinheiro e o banco devolve o teu cheque. Gera um dano moral. Geralmente o banco vai te pedir desculpa, gerente e tal, mas cabe a você pleitear esse direito, tá bom? Próxima questão. Quando lançado o aceite em cheque, a instituição financeira deve reservar na conta corrente mantida pelo emitente fundos suficientes para seu pagamento. Pessoal, cheque não é permitido o aceite. O aceite é só em letra de câmbio ou na duplicata. No cheque não permite-se o aceite. Aonde está isso? Está na lei, ó. Quer ver, ó? Artigo 6 da lei do cheque. Artigo 6 da lei do cheque. Próxima questão. Embora legalmente admissível, a estipulação de pagamento de juros em cheques constitui prática repudiada pelas instituições financeiras, tendo em vista o acréscimo nos riscos da inadimplência. Gente, tá errado. Embora legalmente admissível, não, é inadmissível a estipulação de pagamento de juros em cheques. Eu dou um cheque de R$100, daqui um mês, a pessoa me cobra um juro porque eu atrasei no pagamento. Eu vou num agiota, por exemplo, faço um desconto, um empréstimo, pego R$100 e dou um cheque para ele de 150. Só que no dia do cheque ser apresentado, não tinha saldo. Ele depositou, o cheque voltou. Aí ele quer me cobrar juros e estipular no cheque os juros. Não pode, é proibido. Está na lei, ó. Fala assim. Ó, artigo 10. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque. Considera-se não escrita, ou seja, é inadmissível, tá bom? Artigo 10 da lei do cheque, ó. Tá tudo nessa leizinha, hein, pessoal? Dá uma lidinha aí que vale a pena. Próxima questão. Essa até que não foi tão difícil, né? Caixa Econômica Federal 2010. Tinha que saber a súmula, porque a questão certa foi exatamente essa, ó. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Próxima
questão da Caixa Econômica Federal a respeito de cheque, assinale a opção correta. A legislação que disciplina o cheque não admite o chamado endosso sem garantia, pelo qual o endossante expressamente se exime da obrigação de pagamento do título em favor do devedor principal. Gente, a CESP fez uma salada mista aqui. A legislação que disciplina o cheque não admite o chamado endosso sem garantia. O endosso não é garantia, gente. O endosso é transferência. Quando eu endosso o cheque, eu transfiro para um terceiro. Né? Se eu endossar o cheque e fizer a transferência em branco, eu não ponho o nome do... Se eu endossar o cheque e não colocar o nome do beneficiário, eu falo que é um endosso em branco. Se eu endossar o cheque e colocar o nome do terceiro beneficiário, eu falo que é endosso em preto. Então não tem nada a ver com garantia, esse endosso sem garantia. Errada a questão. Próxima. De acordo com a jurisprudência do STJ, a apresentação antecipada de cheque predatado caracteriza dano moral. Mais uma súmula. Qual a súmula, pessoal? Súmula 370 do STJ, 370 do STJ. Olha o que diz, ó. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Agora vem comigo aqui que eu vou fazer uma explicação. Se eu te dou um cheque pré-datado e você vai no banco descontar, o banco vai fazer a operação. Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Em tese, não existe o cheque pré-datado para o banco. Tudo bem? Se eu dou um cheque para o mês que vem, você vai lá no banco e tem saldo, o banco paga o cheque. Agora, esse dano moral, eu tenho que brigar onde? Com o banco? Não, eu tenho que brigar na justiça. Tudo bem? Vamos supor que o posto de gasolina, né? Eu vou lá e abasteço a gasolina com um cheque pré-datado para o mês seguinte. Em tese, eu paguei mais caro a gasolina porque eu comprei ela a prazo. Geralmente tinha uma época que era assim. À vista a gasolina era um preço, a prazo era outro. Aí eu dava um cheque pré-datado a prazo. Paguei mais caro a gasolina. O dono do posto vai lá e põe o cheque antes do prazo. Dano moral. Por quê? Ele recebeu mais a gasolina, o preço maior, para poder esperar o cheque. Ele me deu prazo, mas ele cobrou um preço maior na gasolina. Então ele foi lá e descumpriu o nosso acordo, né? O acordo de cavalheiros, por exemplo. Ele descumpriu esse acordo. Então, cabe sim, ó, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza dano moral. A apresentação antecipada, dano moral. Súmula 370. Próxima questão. Na hipótese de insuficiência de fundos do correntista, a legislação atribui ao banco sacado a responsabilidade pelo pagamento do cheque ao credor. Legal, hein, gente? Você emite um cheque, não tem fundo, a responsabilidade de pagar é do banco, né? Errado. Cheque sem fundo é cheque devolvido, pode ser devolvido. O banco até pode fazer uma gentileza, o gerente, de pagar o teu cheque. Aí estoura a conta, né? Você paga uma tarifa alta. Comédia essa daqui, né? Na hipótese de insuficiência de fundos do correntista, a legislação atribui ao banco sacado a responsabilidade pelo pagamento do cheque. Totalmente errada. Próxima questão. O cheque devolvido por falta de fundos na primeira apresentação obriga o banco a incluir seu emitente no cadastro de emitente de cheque sem fundos. Ó, o cheque devolvido por falta de fundos na primeira apresentação não obriga o banco a incluir seu emitente no cadastro de emitentes de cheque sem fundos, CCF. Que coloca, então, quando é devolvido pela segunda vez, que aí encerra a conta, tá certo? Quando ocorre a devolução pela segunda vez, não na primeira. Próximo, o cheque administrativo, título emitido pelo próprio banco, pode ser emitido ao portador? Errado a questão. Cheque administrativo é o cheque emitido pelo banco, é um cheque do banco. Tudo bem? Vamos supor que eu vou comprar um carro. A pessoa não quer receber meu cheque, tem medo. Ou eu vou e passo uma TED, ou eu vou lá no banco e peço para o banco fazer um cheque administrativo. Tudo bem? E esse cheque administrativo, o que o banco faz? Ele tira o dinheiro da minha conta, automaticamente já passa para a conta do banco. E
cria um cheque administrativo que eu vou e pago o dono da garagem na compra do veículo. Esse cheque administrativo não pode ser emitido ao portador. Esse cheque administrativo tem que ser emitido, né, com nominal, tem que ser nominativo. Então, questão errada. Próximo tópico, noções de direito civil. O novo Código Civil brasileiro estabelece que para ter validade, o negócio requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa, que significa não proibida em lei. Por isso, para os bancos é muito importante ter informações acerca de seus clientes, suas capacidades, seus domicílios ou sedes. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência, independentemente do seu ânimo de permanecer ou não naquele lugar. Errado, pessoal. Código Civil, artigo 70 ou 71, fala: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Com ânimo definitivo, ou seja, com ânimo definitivo é o aspecto subjetivo, ou seja, a pessoa natural tem que ter ânimo definitivo de residir lá, ou seja, tem que ter vontade de morar, de estabelecer a sua moradia naquela residência, tá certo? Então nós temos aqui dois requisitos, ó. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência, objetivo. Primeiro tem que estabelecer uma residência. E aí tem um aspecto subjetivo, que é querer morar nessa residência, residir lá, tá bom? Ânimo definitivo. Próxima questão, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente de sua idade. Perfeitamente. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente de sua idade. Quais são? Nós temos dois tipos de capacidade. A capacidade de direito ou a capacidade de gozo, né? E nós temos a capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito é aquela que nós temos quando nascemos, e nascemos com vida. Porém, a lei põe a salvo e resguarda os direitos do nascituro, do bebezinho que está na barriga da mãe, desde a concepção. Então, olha só, nasceu com vida, adquire a personalidade. Automaticamente já ganha a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Mas e o bebezinho que está na barriga da mãe? A lei resguarda ele, põe a salvo o quê? Protege ele desde a concepção até nascer. Nasceu morto, não tem mais capacidade de direitos nem obrigações. Nasceu e nasceu com vida, ou seja, respirou, esse bebê passa a ter capacidade de direitos e obrigações na esfera civil, independente da idade. Pode ser um dia de vida, tudo bem? Próxima questão, a minoridade cessa aos 21 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Galera, a minoridade cessa aos 18 anos completos, não 21. Quando, a minoridade cessa aos 18 anos completos. Quando eu faço 18 anos completos, eu adquiro o quê? A maioridade, ou a capacidade plena, que é a capacidade de direito mais a capacidade de exercício, né? Com 18 anos completo, desde que eu esteja num estado mental bom, eu tenho a capacidade de, por si só, exercer todos os atos da vida civil. Julgue os itens abaixo a respeito da disciplina da personalidade civil, prova Caixa Econômica Federal 2010. Presume-se a morte do ausente quando haja decorrido 1 ano a partir do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura de sucessão provisória. Gente, isso aqui trata-se do artigo 6 e 7 do Código Civil, da morte presumida, né? Existe a morte real, que é aquela que morreu, certidão de óbito. E existe a morte presumida. A presumida nós temos duas formas. Com decretação de ausência, ou seja, a pessoa da família sumiu, faz mais de 10 anos, ninguém sabe o paradeiro, e aí tem muitos bens, tem que vender apartamento, desfazer dos bens,
uma pessoa responsável da família vai até o juiz e fala para ele, olha, eu quero declarar a morte, quero que o senhor declare a morte de um parente da família. O juiz vai verificar todas as situações, vai ver que a pessoa se encontra ausente por mais de 10 anos, então é óbvio que já pode caracterizar que morreu mesmo. Aí o juiz vai lá e decreta a morte presumida com decretação de ausência. O juiz determina morte presumida com decretação de ausência. Ele vai decretar a ausência. Quando ele decreta a ausência, automaticamente abre-se a sucessão provisória. Ou seja, já começa a transferir os bens de quem tem direito, herança, tarará, tarará. Após 10 anos de sucessão provisória, pede-se o quê? A sucessão definitiva, ou seja, transfere os bens todos do morto, que foi presumido morto, para os herdeiros e aí é sucessão definitiva, não volta mais. Então fala assim, ó, presume-se a morte do ausente quando haja decorrido 10 anos, não 1 ano, a partir do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura de sucessão provisória. Ou seja, então vamos lá, ó. O juiz, a pessoa desapareceu, vai até o juiz e fala, eu quero decretar a morte dessa pessoa, que está desaparecida há muitos anos. O juiz confirma o fato e decreta a morte presumida com ausência, com decretação de ausência. De imediato, abre-se uma sucessão provisória. O que é a sucessão provisória? Transferir os bens desse morto para os herdeiros. E aí espera-se 10 anos essa sucessão provisória para ver se a pessoa vai voltar ou não. Se não voltar, entra na sucessão definitiva e aí os bens são entregues aos herdeiros de uma vez por todas, tudo bem? E existe também a morte presumida sem precisar decretar ausência. Quando? Quando a pessoa foi para uma guerra e depois de 2 anos que acabou a guerra ela não voltou, né? Nós temos o exemplo lá do Ulisses Guimarães, do helicóptero que caiu no mar. Precisa decretar ausência? Não, ali é uma morte presumida dentro de alto mar, não precisa de decretar ausência. Basta decretar a morte presumida. E olha o que fala aqui, ó, a lei do Código Civil, quer ver? Quando que essa morte quando que é possível a morte presumida sem decretação de ausência? Então nós temos 2 tipos de morte presumida, com decretação de ausência, que é o juiz que decreta, a magistratura, ou sem decretação de ausência. Quando que ocorre sem a decretação de ausência? É quando estiver numa dessas 2 situações aqui, ó. Artigo 7. Ó. Tá tudo na lei, galera. Artigo 7, ó, vou colar aqui para ficar fácil para a gente, ó. Artigo 6 e 7. Vamos ler junto, que a gente já estuda. Ó, a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, aqui é a morte real. Presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, quanto aos ausentes, ela precisa ser declarada a morte presumida com decretação de ausência. Aí vem lá. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, né? De repente a pessoa virou refém dentro de um presídio, ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Certo, turma? Então, 3 tipos de morte. Morte real, que já expede a certidão de óbito. Nós temos a morte presumida, e a morte presumida pode ser com decretação de ausência, está ausente há muito tempo, o juiz decreta, ou sem decretação de ausência.
e aí são esses dois casos que pode ser sem decretação. Próxima questão. Os atos constitutivos de pessoa jurídica privada podem eleger o domicílio especial? Sim, gente, ó, tá na lei, artigo 70... Artigo 75, parágrafo 1º, ó como a CESP é previsível, ó. Perdão, artigo 75, inciso 4. Inciso 4. Fala assim, ó. Ó. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, Distrito Federal, dos estados e territórios, capital, do município, o lugar onde funciona a administração. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem o domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. O que é o ato constitutivo? Contrato social. Então, no contrato social ou no estatuto de uma empresa, nós podemos, a empresa, o empregador, pode estabelecer um domicílio, né? Que é o domicílio convencional que nós chamamos. Então diz, ó, os atos constitutivos de pessoa jurídica privada podem eleger domicílio especial? Podem. Os atos constitutivos são estatuto, contrato social, que podem convencionar um domicílio, que é o domicílio especial. Próximo, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno? Errado. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado interno. E não tem nem interno, né? Na verdade, pessoas jurídicas de direito privado. Não tem interno ou externo, é direito privado. O público, sim, tem interno ou externo. Tudo bem? Artigo, anote aí, ó. Artigo 41 e 42 do Código Civil. Próximo, folheto publicitário de instituição financeira pode, mesmo sem autorização de correntista, veicular o nome deste a título ilustrativo e desde que não exponha a desprezo público? Gente, ninguém pode usar o nome de alguém em propagandas sem autorização do mesmo. Olha só, anote aí, artigo 18 do Código Civil fala, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Sem autorização não se pode utilizar o nome alheio em propaganda comercial. Mesmo que seja uma propaganda sem denegrir a imagem, não pode usar o nome alheio sem autorização. Por fim, então, 191 errada. Aqui, ó, mesmo sem autorização, é aqui que está errado. Tem que ter autorização. Considera-se incapaz relativamente a certos atos ou a maneira de exercê-los, o menor que com 14 anos de idade completos tem economia própria em razão de relação de emprego por ele exercido. Gente, o relativamente incapaz são os que estão entre 16 e 18 anos. Abaixo de 16 anos são os absolutamente incapazes. Então, a lei, ó, a CESP colocou assim, considera-se incapaz relativamente. Aqui, com 14 anos, é absolutamente incapaz. É aqui que está o erro. Na próxima aula, a gente dá sequência em abertura e movimentação de conta. Um abraço e já voltamos.